O som que vinha do andar de cima era de uma alegria que doía nos ouvidos. Dava para ouvir o tilintar das taças de cristal, as risadas altas dos convidados e o som abafado de uma música clássica que parecia flutuar pelos salões da Fazenda Santa Cruz. Mas, ali embaixo, o silêncio só era quebrado pelo gotejar constante de um cano velho e pelo som da respiração cansada de Maria Aparecida. Maria estava sentada em um caixote de madeira, com os pés descalços sentindo a umidade do chão de terra batida. O porão, que antes servia apenas para guardar sacos de mantimentos e ferramentas enferrujadas, agora era o seu mundo. Dona Isadora, a matriarca da família, tinha sido clara semanas atrás. Maria, você já não tem mais agilidade para circular pela casa principal. Sua tosse atrapalha só o fluxo das visitas, e a gente precisa de espaço. Você fica melhor lá embaixo, onde é mais calmo. Aquelas palavras entraram no peito de Maria como uma faca cega. Foram 30 anos acordando antes do sol, passando o café que o falecido patrão tanto gostava, lustrando cada móvel daquela mansão e cuidando de Ricardo, o filho de Isadora, como se fosse seu próprio sangue. Mas, para aquela família, Maria tinha se tornado como um móvel velho. Quando para de brilhar ou começa a ranger, a gente joga num canto escuro. Naquela noite de festa, enquanto a elite da região celebrava a suposta prosperidade da fazenda, a porta do porão rangeu. Maria se encolheu achando que era algum bicho, mas era a própria Dona Isadora. Ela usava um vestido de seda azul que brilhava mesmo na penumbra, um contraste quase cruel com as paredes mofadas do lugar. Sem dizer uma palavra de carinho, sem perguntar se Maria tinha jantado, Isadora apenas jogou um maço de papéis velhos no chão, perto dos pés da empregada. O carteiro deixou isso lá na entrada. É só lixo, cobranças antigas e propagandas de anos atrás que ficaram presas no fundo da caixa de correio da vila. Achei justo trazer para você. Afinal, lixo deve ficar com lixo, disse Isadora, com um sorriso gelado, antes de dar as costas e subir os degraus de madeira, trancando a porta por fora. Maria ficou ali, olhando para aquele monte de papel espalhado na terra. Suas mãos, grossas pelo trabalho pesado e marcadas pelo tempo, tremiam enquanto ela começava a juntar o que a patroa chamou de lixo. Tinha conta de luz vencida há 5 anos, panfletos de supermercado desbotados e envelopes vazios. Mas no meio daquela bagunça, algo chamou sua atenção. Era um envelope amarelado, de um papel mais grosso, quase solene. O selo era de um cartório de uma cidade vizinha, datado de quase 10 anos atrás. E o que fez o coração de Maria errar uma batida foi o nome escrito à caneta, com uma caligrafia firme que ela reconheceria em qualquer lugar. Maria Aparecida dos Santos. O seu nome de solteira. O nome que ela quase não usava mais, já que para todos ali ela era apenas a Maria da cozinha. Por que um documento oficial estaria procurando por ela há tanto tempo? E por que só agora, no momento mais sombrio da sua vida, aquilo chegava às suas mãos? Com os dedos trêmulos, Maria aproximou o envelope da luz fraca de uma lamparina que mal dava conta de espantar a escuridão. Ela não sabia, mas naquele pedaço de papel amarelado estava o segredo que a família herdeira da Santa Cruz tentou enterrar junto com o antigo patrão. Para entender como Maria foi parar naquele porão, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A Fazenda Santa Cruz sempre foi o símbolo de poder da região. Paredes brancas, janelas coloniais de um azul profundo e terras que pareciam não ter fim. Maria chegou ali ainda menina, acompanhando sua mãe, que também foi cozinheira da família. Ela cresceu vendo a hierarquia de perto. De um lado, os que mandam, do outro, os que obedecem e silenciam. Quando a mãe de Maria faleceu, ela assumiu o posto naturalmente. Ela conhecia cada segredo daquela cozinha, cada preferência do coronel Custódio, o antigo dono. O coronel era um homem duro, mas que respeitava o trabalho de Maria. Muitas vezes, tarde da noite, quando ele não conseguia dormir, ele descia para olhar a cozinha e Maria preparava um chá de erva doce. Eles conversavam pouco, mas havia um respeito silencioso ali. O coronel sabia que Maria era a alma daquela casa. O problema começou quando o coronel morreu. Dona Isadora, que sempre teve um ar de superioridade, assumiu as rédeas junto com o filho, Ricardo. Ricardo era o tipo de homem que nunca tinha pegado numa enxada, mas se sentia o dono do mundo. Eles viviam de aparências, gastando o que tinham e o que não tinham em festas e viagens, enquanto a fazenda aos poucos começava a dar sinais de cansaço. As cercas caíam, o gado diminuía,
Mas o luxo dentro da casa principal precisava ser mantido, e Maria foi a primeira a sentir o peso dessa decadência. Primeiro, cortaram o seu pequeno salário, dizendo que ela era da família e que não precisava de dinheiro, já que tinha teto e comida. Depois, começaram as humilhações públicas. Se um convidado reclamava de um grão de sal a mais na comida, Isadora fazia questão de gritar com Maria na frente de todos. A saúde de Maria, já fragilizada pelos anos de fumaça de fogão a lenha e esforço físico, começou a cobrar o preço. Uma dor constante nas costas e uma tosse que não passava fizeram com que ela ficasse mais lenta. Foi a desculpa perfeita que Isadora precisava. Ela está feia, está velha, está doente, dizia a patroa para o filho. Ricardo, que só pensava em vender a fazenda para um grupo de investidores estrangeiros e se mudar para a capital, concordava. Para eles, Maria era um estorvo, um fantasma do passado que lembrava o quanto eles estavam falhando. O plano era simples: esconder Maria no porão até que os documentos da venda fossem assinados e, depois, despachá-la para um asilo público qualquer na cidade grande. Mas eles não contavam com aquele envelope amarelado. Maria abriu o papel com um cuidado quase religioso. Dentro, havia uma cópia de um testamento e uma escritura de desmembramento de terras. Ela começou a ler, tropeçando em algumas palavras difíceis, mas o sentido geral era claro como a água da nascente que cortava a propriedade. O coronel Custódio, meses antes de falecer, tinha ido ao cartório em segredo. Ele sabia que sua esposa e seu filho não tinham o menor amor pela terra ou pelas pessoas que nela viviam. Em um surto de consciência, ou talvez de gratidão por décadas de serviço devoto, ele tinha separado uma parcela específica da fazenda e registrado em nome de Maria Aparecida dos Santos, mas não era qualquer parcela. O documento dizia que Maria era a proprietária legítima da área onde ficava a nascente principal da fazenda, a única fonte de água potável que abastecia não só a sede, mas todas as plantações e o gado da região. E tinha mais. Por um erro antigo de demarcação que o coronel fez questão de corrigir naquele documento, a própria casa principal, a imponente mansão da Santa Cruz, estava construída dentro do terreno que agora pertencia a Maria. O choque foi tão grande que Maria precisou se sentar no chão frio. Ela olhou para cima, para o teto de madeira de onde vinha o barulho da festa. Aquelas pessoas lá em cima, bebendo o melhor vinho e rindo de quem estava por baixo, estavam, na verdade, dentro da casa dela. Dona Isadora, que a chamou de lixo e a baniu para o mofo, era tecnicamente sua inquilina, ou pior, uma invasora. Maria sentiu uma mistura de medo e uma força que ela não sabia que possuía. Por 30 anos ela baixou a cabeça. Ela aceitou as sobras, aceitou o silêncio, aceitou ser esquecida. Mas agora, aquele papel em suas mãos pesava mais que todo o ouro que Isadora exibia no pescoço. A pergunta que martelava na cabeça de Maria era: o que fazer? Se ela mostrasse o documento agora, Ricardo e Isadora dariam um jeito de sumir com ele. Eles tinham advogados, tinham influência, tinham a arrogância de quem acha que o mundo lhes deve tudo. Ela precisava ser inteligente. Pela primeira vez na vida, Maria Aparecida não ia agir com o coração de serva, mas com a astúcia de quem foi forjada na injustiça. Ela dobrou o documento cuidadosamente e o escondeu dentro da fronha do seu travesseiro velho. Naquela noite, apesar do frio e do cheiro de umidade, Maria dormiu com um sorriso nos lábios. O jogo tinha mudado, e os donos da casa ainda não sabiam que a pobre empregada era quem segurava a chave do futuro deles. Nos dias que se seguiram, algo mudou no comportamento de Maria, e isso não passou despercebido. Na manhã seguinte à festa, Dona Isadora desceu até a metade da escada do porão e gritou, com aquela voz esganiçada que sempre fazia Maria pular de susto: Maria, suba agora e limpe a sujeira que os convidados deixaram na varanda, e ande logo, que hoje os compradores vêm avaliar a propriedade. Antigamente, Maria teria respondido com um sim senhora imediato e subido às pressas, ignorando as dores nas pernas. Mas dessa vez houve um silêncio longo, pesado. Isadora franziu a testa irritada. Maria? Você ficou surda naquele buraco? Lá de baixo a voz de Maria veio calma, sem pressa. Eu já subo, Dona Isadora, mas vou no meu tempo. Minhas pernas não são mais as mesmas, a senhora sabe. Isadora ficou paralisada por um segundo. A insolência! Como aquela mulher ousava responder daquele jeito? Quando Maria finalmente apareceu no topo da escada, ela não desviou o olhar. Ela encarou a patroa nos olhos. Não era um olhar de raiva,
Era um olhar de quem sabe algo que o outro ignora. Era um olhar de superioridade silenciosa. "O que foi isso, Maria? Que tom de voz é esse?" perguntou Isadora, recuperando-lhe a postura. "É o tom de quem está cansada, dona Isadora." "Só isso", respondeu Maria, passando pela patroa e indo em direção à varanda, deixando a matriarca falando sozinha no corredor. Isadora sentiu um calafrio que não soube explicar. Ela correu para o escritório de Ricardo. O filho estava rodeado de mapas e planilhas, calculando os milhões que receberia pela venda da fazenda para o grupo estrangeiro. "Ricardo, tem algo errado com a Maria? Ela está estranha", me respondeu com uma audácia que eu nunca vi. "Temos que tirar essa mulher daqui o quanto antes. Se os compradores virem essa velha doente e abusada circulando pela casa, podem achar que a fazenda vem com problemas." Ricardo nem levantou a cabeça. "Calma, mamãe. O contrato de venda está sendo redigido. Assim que o sinal cair na conta, a gente coloca ela num carro e leva para aquele abrigo na cidade. Já falei com o diretor de lá. Uma doação pequena resolve o problema da vaga. Ela não vai atrapalhar nossos planos." Mas Ricardo não sabia que o grupo estrangeiro era extremamente rigoroso com a documentação. Eles não queriam apenas a terra. Eles queriam a garantia de que não haveria disputas judiciais futuras. E o advogado do grupo, um homem meticuloso chamado Dr. Arnaldo, já tinha começado a notar algumas inconsistências nas escrituras antigas da Fazenda Santa Cruz. Enquanto isso, Maria continuava seu trabalho, mas de uma forma diferente. Ela limpava a casa, mas agora ela observava tudo como se estivesse avaliando o que era seu. Ela via as infiltrações que Ricardo ignorava, as rachaduras escondidas por quadros caros e o desperdício de água nas torneiras que nunca eram consertadas. Cada vez que ela passava por Isadora ou Ricardo, o silêncio dela gritava. A tensão na casa começou a subir como a temperatura em dia de tempestade no interior. Maria já não se escondia mais no porão durante o dia. Ela sentava na cozinha, tomava seu café com calma e, às vezes, era vista caminhando perto da nascente, olhando para o horizonte com uma paz que irritava profundamente os patrões. Certa tarde, Ricardo perdeu a paciência. Ele encontrou Maria sentada num banco de madeira perto do pomar, apenas olhando o pôr do sol. "Maria, o que você está fazendo aqui fora? Eu te dei ordens para organizar a despensa. Você está abusando da nossa bondade. Lembre-se de que você só está aqui porque nós temos pena de você." Maria se levantou devagar. Ela era pequena, o rosto sulcado pelas rugas do tempo, mas naquele momento ela parecia gigante diante de Ricardo. "Pena, seu Ricardo. A pena é um sentimento muito perigoso. Às vezes a gente tem pena de quem, na verdade, devia ter respeito. O senhor fala em bondade, mas esquece que o suor do meu rosto ajudou a levantar cada parede dessa casa que o senhor quer vender." "Calhe a boca!" gritou Ricardo, o rosto ficando vermelho de ódio. "Você não é nada aqui. Você é uma empregada, uma serva que ficou velha e inútil. Saia da minha frente antes que eu te expulse a pontapés agora mesmo." Maria não se abalou. Ela deu um passo à frente, ficando a poucos centímetros do homem que ela ajudou a criar. "O senhor pode tentar me expulsar, seu Ricardo, mas tome cuidado. O mundo gira, e quem está por cima hoje pode descobrir que o chão onde pisa nunca foi seu de verdade." Ricardo ficou sem palavras. Ele viu algo nos olhos de Maria que o assustou. Não era loucura, era certeza. Ele deu as costas e saiu pisando fundo, mas o recado tinha sido dado. A resistência de Maria tinha começado, e a primeira prova de que ela carregava uma verdade poderosa estava ali, na forma como ela já não temia mais os seus opressores. Naquela noite, Maria voltou para o seu porão. Ela sabia que o tempo estava correndo. Ricardo ia acelerar a venda. Isadora ia tentar humilhá-la ainda mais para quebrar seu espírito. Mas Maria tinha um plano. Ela precisava de ajuda, de alguém de fora, alguém que não estivesse comprado pela influência da família Santa Cruz. Ela lembrou-se do filho de uma antiga amiga, um rapaz que tinha saído da vila para estudar direito na capital e que às vezes voltava para visitar a mãe. O nome dele era Gabriel. Maria sabia que Gabriel era um homem justo, que não tinha esquecido suas raízes. Ela precisava levar aquele documento até ele. Mas como sair da fazenda sem ser vista? Ricardo tinha dado ordens aos capatazes para não deixarem Maria sair dos limites da propriedade, alegando que ela estava confusa mentalmente e poderia se perder. Maria estava presa em sua própria terra. Mas quem conhece cada trilha, cada árvore e cada atalho daquelas terras há 30 anos, sabe caminhos que nenhum capataz ou patrão jamais sonhou existir.
A fuga silenciosa de Maria para buscar justiça estava prestes a começar, e com ela, a contagem regressiva para a queda da dinastia dos Santa Cruz. A história estava apenas começando a ganhar suas cores mais fortes. O que Maria não sabia era que, enquanto ela planejava sua saída, Dona Isadora tinha encontrado algo no lixo que Maria tinha organizado. Um pequeno pedaço de papel que caiu do envelope amarelado, um bilhete escrito pelo próprio coronel que dizia: "A verdade liberta, mas também destrói quem vive da mentira." Isadora sentiu o peso daquelas palavras. Ela começou a suspeitar que o lixo que ela jogou para Maria continha algo muito mais perigoso do que meras contas vencidas. A caçada ao documento tinha começado, e Maria teria que ser mais rápida do que nunca para proteger o seu direito e a sua dignidade. Se você está gostando dessa história e quer ver como a Maria vai dar a volta por cima contra esses patrões arrogantes, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo a palavra justiça, se você também acredita que ninguém deve ser descartado na velhice. Sua participação ajuda muito a trazer mais histórias emocionantes como essa. Agora, prepare-se, porque o que a Maria vai descobrir no caminho para a cidade vai mudar tudo o que ela pensava sobre o passado daquela fazenda. Dona Isadora não conseguia pregar o olho. Aquele pequeno pedaço de papel que ela encontrou no lixo, com a letra do falecido marido, parecia queimar em suas mãos. A verdade liberta, mas também destrói quem vive da mentira. O que o coronel queria dizer com aquilo? E por que aquele bilhete estava junto com as correspondências velhas que ela jogou para Maria? Uma suspeita terrível começou a crescer no peito da matriarca. Ela sempre soube que o marido tinha uma afeição exagerada pela empregada, mas nunca imaginou que ele pudesse ter feito algo pelas costas da família. Na manhã seguinte, assim que viu Maria saindo para buscar lenha, Isadora desceu as escadas do porão com o coração batendo na garganta. O cheiro de mofo e terra úmida a fez torcer o nariz. Mas a ganância era maior que o nojo. Ela começou a revirar tudo. Jogou as cobertas velhas de Maria no chão, abriu a pequena mala de papelão onde a empregada guardava suas poucas roupas e até remexeu nas cinzas da pequena lamparina. Ela buscava o envelope amarelado, buscava qualquer prova de que Maria escondia um segredo. Mas Maria tinha sido mais esperta. Ela conhecia a patroa que tinha. Sabia que a curiosidade de Isadora era como uma praga que consome tudo. O documento não estava ali. Enquanto isso, lá fora, Maria caminhava em direção à mata que cercava a sede da fazenda. Ela não ia buscar lenha. Seus passos, embora lentos, eram decididos. Ela levava o envelope escondido sob a blusa, colado ao corpo, sentindo o papel frio contra a pele. Ela precisava chegar à vila, precisava encontrar Gabriel. Mas o caminho principal estava vigiado pelos capatazes de Ricardo. Ela teria que usar a trilha das almas, um caminho antigo, fechado pelo mato, que os escravizados usavam no passado e que só os mais velhos ainda lembravam que existia. O sol já estava alto quando Maria alcançou a pequena casa de Gabriel, na entrada da vila. O rapaz estava no quintal consertando uma cerca quando viu aquela figura cansada, com o vestido sujo de barro e os cabelos desgrenhados, saindo do meio do mato. "Dona Maria, o que aconteceu? A senhora está bem?" perguntou Gabriel, correndo para ampará-la. Maria não conseguia falar. O esforço tinha sido demais para seus pulmões cansados. Ela apenas tirou o envelope debaixo da blusa e o entregou ao rapaz. Gabriel, que tinha se tornado um advogado respeitado na cidade grande, abriu o documento com curiosidade. À medida que seus olhos percorriam as linhas escritas pelo coronel Custódio, sua expressão mudava de preocupação para um choque absoluto. "Meu Deus, Dona Maria, a senhora tem ideia do que é isso aqui?" perguntou ele com a voz falhando. O coronel não apenas deixou terras para a senhora, ele fez um desmembramento legal. Essa área da nascente e o quadrante onde a sede foi construída, legalmente, nada disso pertence ao Ricardo ou à Dona Isadora. Eles estão tentando vender o que não é deles. Maria sentou-se num banco de madeira, recuperando o fôlego. "Eu só quero o que é justo, Gabriel. Eles me jogaram num porão como se eu fosse um bicho doente. 30 anos de vida, meu filho. 30 anos cuidando deles para ser tratada como lixo." Gabriel olhou para o documento e depois para aquela mulher humilde. Ele sentiu uma revolta que há muito tempo não sentia. "Dona Maria, o grupo estrangeiro que quer comprar a fazenda está na cidade. Eles são sérios e não fecham negócio com nenhuma dúvida jurídica. Se o Ricardo descobrir que a senhora tem isso, ele vai tentar destruir o papel. A senhora precisa voltar para a da fazenda e agir como se nada tivesse acontecido. Eu vou para o cartório central agora mesmo conferir o registro original.
Se isso estiver no livro, a senhora não é mais a empregada deles. A senhora é a dona do chão que eles pisam. Maria voltou para a fazenda pela mesma trilha, chegando exausta pouco antes do entardecer. Ela conseguiu entrar no porão sem ser vista, mas, ao acender a lamparina, viu o caos que Isadora tinha deixado. Suas coisas estavam espalhadas, seu travesseiro rasgado. A patroa tinha mostrado as garras. Maria apenas sorriu no escuro. Isadora não tinha encontrado nada, e agora a contagem regressiva tinha começado. No andar de cima, o clima era de celebração antecipada. Ricardo tinha recebido a confirmação de que os compradores chegariam na manhã seguinte para a vistoria final e a assinatura do pré-contrato. É amanhã, mamãe. Amanhã seremos donos de milhões e deixaremos esse fim de mundo para trás, comemorava ele, abrindo uma garrafa de uísque caro. E a Maria, Ricardo? Eu revirei aquele buraco e não achei nada, mas ela está diferente. Tem um brilho nos olhos daquela velha que me assusta, disse Isadora, andando de um lado para o outro. Esqueça a Maria. Amanhã, depois que o dinheiro entrar, eu mesmo chamo a ambulância da prefeitura e digo que ela perdeu o juízo. Eles levam ela e o problema acaba, respondeu Ricardo, com uma frieza que faria qualquer um estremecer. O que eles não sabiam é que Gabriel já estava no cartório, sob a luz de velas, junto com um tabelião, abrindo os livros empoeirados de 10 anos atrás. E o que eles encontraram lá foi a confirmação de que o coronel Custódio tinha sido meticuloso. A fazenda Santa Cruz era, na verdade, um castelo de cartas prestes a desmoronar. Naquela noite, Maria não sentiu frio. Ela se deitou sobre o colchão fino, olhou para as vigas de madeira do teto e rezou. Ela não pedia por riqueza, pedia por força. Ela sabia que o dia seguinte seria o mais difícil de sua vida. Ela teria que enfrentar os fantasmas de 30 anos de submissão. O sol nasceu tingindo o céu de um vermelho intenso, como se a própria natureza soubesse que algo grande estava para acontecer. Logo cedo, 3 carros pretos e luxuosos subiram a estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. Eram os compradores. Ricardo e Isadora estavam na varanda, vestidos com suas melhores roupas, com sorrisos ensaiados e mãos estendidas. Sejam bem-vindos a Santa Cruz, dizia Ricardo, com a voz carregada de uma falsa hospitalidade. Vamos entrar, o café está servido e os documentos estão prontos. Lá embaixo, no porão, Maria ouviu o barulho das portas dos carros se fechando. Ela se levantou, lavou o rosto com a água fria da bacia e vestiu seu melhor avental, o que ela usava apenas em dias de festa. Ela não ia servir o café, ela ia servir a verdade. A tensão estava no ar, pesada como um mormaço antes da chuva. Enquanto os compradores analisavam os mapas sobre a mesa da sala de jantar, um silêncio estranho tomou conta da casa. Foi quando, vindo do corredor da cozinha, ouviu-se o som de passos firmes. Não eram os passos arrastados de uma empregada cansada. Eram os passos de alguém que sabe exatamente para onde está indo. Dona Isadora sentiu um calafrio. Ela olhou para a porta e viu Maria. Mas não era a Maria que ela conhecia. Maria estava de cabeça erguida, as mãos limpas, e um olhar que atravessava a patroa. Maria, o que você está fazendo aqui? Eu não te chamei. Volte para o seu lugar agora, gritou Ricardo, tentando manter a compostura diante dos estrangeiros. Maria não parou. Ela caminhou até a mesa, parou diante do Dr. Arnaldo, o advogado dos compradores, e disse com uma voz clara que ecoou por toda a sala. Antes de assinarem qualquer papel, eu acho que os senhores gostariam de ver o que o verdadeiro dono desta fazenda deixou registrado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo avançou para cima de Maria, os olhos injetados de raiva. Sua louca! Saia daqui agora! Mas antes que ele pudesse tocá-la, a porta da frente se abriu e Gabriel entrou, segurando uma pasta de couro preta. Não toque nela, Ricardo, disse Gabriel, com a autoridade de quem tem a lei nas mãos. A dona Maria não está louca, e ela não é apenas sua empregada. De acordo com os registros do cartório de imóveis, ela é a sua senhoria. O rosto de Isadora ficou pálido como cera. Os compradores se entreolharam, confusos. A máscara da família Santa Cruz estava começando a rachar diante de todos. E o que Gabriel ia revelar a seguir ia transformar aquela sala de jantar num tribunal, onde o passado finalmente cobraria sua conta. Se você quer saber qual foi a reação dos compradores e como o Ricardo tentou se livrar dessa situação desesperadora, não saia daí. A história está chegando ao seu ponto mais crítico. Comenta aqui embaixo, verdade, se você está torcendo pela Maria. Sua interação é muito importante para continuarmos essa narrativa.
O que aconteceu nos minutos seguintes mudou para sempre o destino de todos naquela fazenda. O silêncio que tomou conta daquela sala de jantar era tão pesado que parecia que o ar tinha acabado. Ricardo estava com a mão estendida, congelada no ar, enquanto Gabriel mantinha a pasta de couro firme entre os braços. Os compradores estrangeiros, homens que lidavam com milhões todos os dias, trocaram olhares rápidos. Eles não estavam ali para dramas familiares. Eles estavam ali por segurança jurídica. E o que Gabriel tinha acabado de dizer era o pesadelo de qualquer investidor. "O que você está dizendo, seu moleque?" rugiu Ricardo, a voz saindo rouca de tanto ódio. "Essa fazenda está na minha família há gerações. Meu pai era o dono e agora eu sou o dono. Essa mulher é uma empregada que nós sustentamos por caridade." Gabriel não se abalou. Ele abriu a pasta e tirou uma certidão de inteiro teor, com um selo dourado do cartório central, e a colocou sobre a mesa, bem em cima do contrato que Ricardo estava prestes a assinar. O seu pai, o coronel Custódio, sabia exatamente o que estava fazendo, Ricardo. Ele não apenas doou a área da nascente para a Dona Maria. Ele fez uma retificação de área. Ele registrou que a sede da Fazenda Santa Cruz, esta casa onde estamos agora, foi construída por erro em terras que, por direito de posse e agora por escritura, pertencem a Maria Aparecida dos Santos. Dona Isadora sentiu as pernas fraquejarem e se segurou no encosto de uma das cadeiras de jacarandá. "Isso é mentira. Custódio nunca faria isso. Ele estava doente, estava gagá quando morreu." "O tabelião que assinou isso há 10 anos não achava isso, Dona Isadora", rebateu Gabriel. "E o registro é público. Qualquer um pode conferir." O Dr. Arnaldo, o advogado dos compradores, puxou o documento para perto de si. Ele ajustou os óculos e começou a ler, em silêncio absoluto. O suor escorria pela testa de Ricardo. Ele olhou para Maria, que continuava parada, com as mãos cruzadas à frente do corpo, mantendo uma dignidade que ele nunca possuiu. "Maria, pare com essa palhaçada agora", gritou Ricardo, tentando uma última cartada de intimidação. "Eu te dou uma casa na cidade, te dou uma pensão, mas saia daqui com esse advogado de porta de cadeia e leve esses papéis falsos com você." Foi nesse momento que Maria deu um passo à frente. Ela não gritou. Ela não precisava. Sua voz saiu baixa, mas cada palavra cortou o ar como uma navalha. "O senhor sempre disse que eu era da família, quando era para eu trabalhar de domingo a domingo sem receber, Ricardo. O senhor disse que eu era da família para eu não ter direitos. Pois bem, agora a família vai ter que aprender a pagar o aluguel." Doutor Arnaldo levantou os olhos do documento e olhou para Ricardo com uma expressão de profundo desprezo. "Senhor Ricardo, nossa auditoria foi falha ao não perceber esse desmembramento oculto, mas este documento aqui é legítimo. O senhor tentou nos vender uma propriedade que tem um vício de posse gravíssimo. Sem a da assinatura desta senhora, a venda da Fazenda Santa Cruz não vale o papel em que foi escrita." Os compradores estrangeiros se levantaram simultaneamente. O líder deles falou algo em sua língua nativa com um tom de voz seco e irritado. Dr. Arnaldo traduziu. "Eles estão retirando a oferta. Não negociamos com quem tenta esconder a verdade sobre a terra. O negócio está encerrado." "Não, esperem!" gritou Isadora, correndo atrás deles até a varanda. "Nós podemos resolver isso. A Maria é uma boa alma. Ela vai assinar, não é, Maria? Diga a eles que você vai assinar." Mas os carros pretos já estavam dando a partida, levantando a mesma poeira que, minutos antes, trazia a promessa de riqueza para o Santa Cruz. Ricardo ficou parado no meio da sala, olhando para o vazio. O império de aparências que ele construiu estava desmoronando. As dívidas da fazenda eram enormes, e aquela venda era a única salvação. Sem o dinheiro dos estrangeiros, o banco tomaria tudo em questão de meses. Ele se virou para Maria, os olhos vermelhos de fúria. "Você destruiu a minha vida. Você nos arruinou. O que você ganha com isso? Você continua sendo uma velha pobre morando num porão." Maria olhou para as paredes daquela sala, paredes que ela mesma ajudou a manter limpas por 3 décadas. "Eu não ganho dinheiro, Ricardo. Eu ganho o meu nome de volta. E quanto ao porão, eu acho que está na hora de as posições mudarem nesta casa." Ricardo avançou um passo, como se fosse agredir Maria, mas Gabriel se colocou na frente dele. "Eu não faria isso se fosse você. A partir de hoje, estamos entrando com uma ação de reintegração de posse e cobrança de aluguéis retroativos. Se eu fosse vocês, começaria a procurar um lugar menor para morar. Porque esta casa, por lei, tem uma nova dona." Isadora voltou da varanda soluçando,
o vestido de seda agora parecendo um trapo ridículo diante da situação. Ela olhou para a cozinha, para o porão e depois para Maria. A ficha estava caindo. A mulher que ela baniu para tal escuridão era agora a única que tinha o poder de deixá-la sob o sol. Mas a batalha estava longe de terminar. Ricardo não era homem de aceitar a derrota tão facilmente. Ele conhecia gente influente, conhecia juízes e estava disposto a queimar a fazenda inteira antes de entregá-la para a cozinheira. A tensão que antes era jurídica, agora estava prestes a se tornar perigosa. Se você quer saber qual foi o plano desesperado que o Ricardo tentou armar para destruir os documentos originais e o que a Maria fez para proteger o seu legado, continue acompanhando. A virada final está mais perto do que você imagina. Comenta aqui embaixo a palavra coragem se você acha que a Maria deve ir até o fim. O que aconteceu naquela mesma noite na fazenda foi algo que ninguém na vila jamais esqueceu. O desespero é um conselheiro perigoso, e naquela noite ele se sentou à mesa com Ricardo. Com a venda da fazenda cancelada, as dívidas que ele vinha escondendo debaixo do tapete começaram a aparecer como fantasmas. O banco ligou avisando que a execução da hipoteca era questão de dias. Ricardo sabia que se não destruísse aquele documento de Maria, ele perderia tudo: o nome, o luxo e a dignidade que ele achava que o dinheiro comprava. Enquanto a lua subia no céu da fazenda Santa Cruz, Ricardo pegou 1 galão de querosene e uma caixa de fósforos. Ele não era mais o herdeiro arrogante. Era um homem acuado, agindo como um bicho ferido. Ele caminhou em direção ao porão, o mesmo lugar onde ele tinha jogado Maria para apodrecer. Na cabeça dele, o plano era simples: um acidente, um incêndio causado por uma lamparina velha, e todos os papéis de Maria virariam cinzas. Mas o que Ricardo não sabia é que Maria já não dormia mais com medo. Ela estava sentada na penumbra, esperando. Quando a porta do porão rangeu, ela não se encolheu. Ela acendeu a luz e encarou o patrão. "O senhor veio terminar o serviço, seu Ricardo?" perguntou ela, com uma calma que gelou o sangue dele. Ricardo parou, o galão na mão, o cheiro forte de combustível começando a tomar conta do ambiente. "Me entregue o original, Maria, agora. Se você me der aquele papel, eu te dou dinheiro suficiente para você sumir daqui e viver como uma rainha em qualquer lugar. Mas se você se recusar, eu acabo com tudo isso agora." Maria se levantou devagar. Ela não olhou para o querosene, olhou para o homem diante dela. "O senhor ainda não entendeu, não é? O papel que o Gabriel levou é apenas uma cópia. O original está guardado onde o senhor nunca vai alcançar, na justiça e no coração de quem sabe a verdade. O senhor pode queimar esta casa, pode queimar este porão, mas não pode queimar o que o seu pai deixou escrito no mundo." Nesse momento, luzes de faróis iluminaram as frestas das janelas do porão. Gabriel não tinha deixado Maria sozinha. Ele tinha voltado com a polícia ambiental e um oficial de justiça. Eles não estavam ali apenas pela terra. Estavam ali porque a denúncia de cárcere privado e maus tratos que Gabriel protocolou na cidade tinha sido aceita. Ricardo deixou o galão cair no chão. O líquido escuro se espalhou pela terra batida, a mesma terra que Maria limpou por 30 anos. Ele percebeu, tarde demais, que a força de Maria não vinha de um papel amarelado, mas da dignidade que ele nunca conseguiu tirar dela. Dona Isadora apareceu no topo da escada, vendo o filho ser algemado. Ela não gritou. Ela apenas caiu de joelhos, percebendo que o lixo que ela jogou no porão tinha se tornado o juiz da sua própria sentença. A queda da família Santa Cruz não foi barulhenta, foi um silêncio profundo, quebrado apenas pelo som das algemas e pelo choro de uma mãe que viu o orgulho destruir o próprio sangue. Mas a história ainda guarda o seu momento mais emocionante. Se você quer ver como foi o primeiro amanhecer de Maria como a verdadeira dona da Santa Cruz e o destino final que ela deu para Isadora e Ricardo, não perca a conclusão. Comenta aqui embaixo, justiça feita, se você acha que o Ricardo teve o que mereceu. O final desta jornada vai tocar o seu coração de um jeito que você não imagina. Na manhã seguinte, o sol nasceu diferente na fazenda Santa Cruz. Pela primeira vez em 30 anos, Maria não acordou com o som de ordens ou com o cheiro de mofo do porão. Ela acordou com o silêncio da paz. Ricardo foi levado pelas autoridades e teria que responder por seus crimes, enquanto o banco assumia as dívidas que restavam da parte que